E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, tudo bem? Sou o professor Gui de Matemática e estou aqui para a nossa correção comentada do Enem 2015. Vamos à primeira, vamos à questão 136 na tela comigo. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T em função de H é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima, e nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então, peraí, vamos entender o que ele está falando. Eu tenho uma estufa, eu tenho bactéria e eu tenho temperatura. A temperatura é uma função de qual grau? Segundo grau, uma função do segundo grau. E ele fala uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Ele fala assim, ó, o número de bactérias será o maior possível quando a temperatura for máxima. Quando ele fala temperatura for máxima e a função que dá para você o valor da temperatura é do segundo grau, eu estou trabalhando com vértice de função quadrática, vértice de função do segundo grau. Beleza? Vamos olhar a tabela que ele falou. Olha lá a tabela. Intervalos de temperatura, ele me deu os intervalos e me deu a classificação. Vamos ver qual que é a pergunta dele. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Bom, para eu conseguir classificar a temperatura, eu tenho que calcular ela. Vamos lá? Já falei que é vértice, já falei que é função quadrática, então vamos calcular isso. Olha lá, função quadrática, T de H igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, e eu vou falar para você que a temperatura máxima é o Y do vértice. Professor, eu me confundo, X do vértice e Y do vértice. Bom, o x do vértice é condição, o y do vértice é o valor máximo. A função calcula a temperatura. Eu quero a temperatura máxima, eu não quero saber quantas horas eu tenho que deixar a estufa para atingir. Então é y do vértice e não x do vértice. Pegou? Então vamos lá. Temperatura máxima vai ser menos delta sobre 4a, formulinha do y do vértice. O delta vai ser b ao quadrado menos 4ac dividido pelos 4a lá. Nós temos então... Preste atenção, o b ao quadrado, 22 ao quadrado, e aí olha o macete que eu vou te passar. É menos 4 vezes a vezes c. O a é menos 1 e o c é menos 85. Faz regrinha de sinal primeiro. Menos do 4 com o menos do a, mais dessa operação com o menos do c, menos. Então prevalece o menos. Menos 4 vezes 1 vezes 85, dividido por 4 vezes menos 1 lá do a. O resultado dessa conta então vai ser menos 144 dividido por menos 4, que vai dar 36. A questão está pronta, eu já calculei. O que a gente tem que fazer agora? Voltar na tabelinha, ver em qual intervalo que está o 36 e marcar a alternativa. Olha lá, na tabelinha nós temos o 36, que está entre 30 e 43. Nesse intervalo está o nosso 36. Portanto, vamos marcar a alternativa D, alta. Beleza? Até a próxima questão.